Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Batam os tambores, soltem a voz, ergam as bandeiras e faixas. A torcida organizada do podcast A Liga está chegando. Olê, 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 olá, a Liga está no ar. Olê, 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 olá, a Liga está no ar. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Hoje mais que especial, né, João? Falar de torcedores. É verdade que todos nós somos torcendo para um ou para outro time e hoje a gente tem um repertório aqui muito bacana. Ouça aí, a maior torcida de futebol, a maior torcida da NFL, a maior torcida da NBA, as maiores torcidas na Europa, o maior número de sócio-torcedores do mundo, a maior média de público, as barabravas, as torcidas organizadas e os hooligans. Tem muita coisa boa, hein, Thiago? Conteúdo sobrando pro nosso episódio aqui. Vamos falar de torcedor, de dois torcedores aqui para vocês torcedores também, né? Tenho certeza que vão gostar, hein? Com certeza, vamos falar daquele povo maluco que vai pro estádio ou pro ginásio pra gritar até a voz acabar e incentivando o seu time, né? E o Thiago vai contar um incidente que aconteceu com ele aí num estádio, eu também vou contar um meu, então fique ligadinho que vai ser bacana demais. Senta aí que vai dar conteúdo que chega pra você. Vamos começar de maior torcida do famoso futebol. Todo mundo acho que já sabe, né? Mas quem tem a honra de carregar esse posto é a torcida do Mengão. O Flamengo possui cerca de 33 milhões de torcedores espalhados por todo o mundo. Esse número faz o Mengo ter também a maior torcida do mundo. Que título, hein, João? Caramba, os caras têm força mesmo de voz, hein? Voz, bandeirada, música, os caras têm torcida. Isso vale outra situação, né, Thiago? Por exemplo, se você tem 33 milhões de torcedores, o seu marketing vende muito mais fácil. Nossa, as suas camisas vendem muito mais fácil. Então a receita, automaticamente, ela é maior. E além disso, com certeza, lota o estádio muito mais fácil. Lota o estádio muito mais fácil. Isso incluindo em todos os esportes, hein, meus amigos? Olha que marca. Vale ressaltar aqui também, quase que como uma curiosidade, que o segundo e o terceiro time com o maior número de torcedores registrados no planeta Terra são do México, né? Um deles é o Chivas Guadalajara, com 30,8 milhões de torcedores. É um país inteiro, né, cara? Maior que muitos países. Maior que muitos países. Verdade, boa observação. E o terceiro é o América do México, tem 26,4 milhões de torcedores. Esse time, para você que não tá lembrado, é o time do Chaves. É o time do Chaves. Sabe que ele tem um episódio lá no Estádio Azteca e tal, verdade. É o América do México. Olha que coisa, então o Chaves deve ter influenciado nesse número aí, certeza. E pior que deve ser mesmo, porque a década de 80, o Chaves e a TV influencia muito, né? Claro, com certeza. Eu tive que pesquisar aqui, como sempre, o México é um país de população de 126 milhões. Então, cara, dá pra dizer praticamente a metade, velho. Quase a metade, né? A metade da população tá dividida entre dois clubes. Que coisa de louco, né? E então, de maior torcida, vamos pra maior torcida do futebol também, só que daí é lá dos Estados Unidos. Americano. João, acho que a galera vai pegar no nosso pé depois dessa informação aqui, porque rufem os tambores e queiram vocês acreditarem ou não, mas a maior torcida da NFL é da cidade de Dallas. Eu não sei se você conhece o time de lá. Conheço sim, Thiago, o grandioso Dallas Cowboys, que tem o seu enorme estádio, sua estrela azul e a sua torcida fiel que vai em peso para os jogos. Mas, Thiago, fiquei sabendo que os Cowboys têm a maior torcida, porém logo em seguida vem um time lá de Boston. Na verdade, do lado de Boston, uma cidadezinha pequenininha chamada
Foxborough, será que é isso? Mas confirma isso? É isso aí, parceiro, né? O meu querido e glorioso New England tá atrás aí, carrega o segundo lugar de maior torcida da NFL. E como você disse, o estádio fica numa cidade realmente pequena, mas o que interessa aqui, olha só, vamos falar do seu time, não do meu time, porque é o seu time que tem a maior torcida de futebol americano, também conhecido como America's Team. Além disso, a gente sabe que aqui no Brasil possuem muitos torcedores dos Cowboys, o João é o exemplo vivo, a prova viva, então a paixão de Dallas, lá da cidade de Dallas, se espalhou pelo mundo inteiro, né? É verdade, e a gente vê, Thiago, a influência desses clubes americanos, que eles têm um marketing muito bom no Brasil, tanto no basquete também, né? Mas os clubes americanos, eles vendem muito no Brasil. Aqui mesmo, você anda pela rua da sua cidade e você vai ver alguém com a camisa dos Raiders, por exemplo, que é uma marca muito famosa. Aí você chega pro cara e pergunta, ô amigão, que marca é essa aí? O cara não vai saber que é um time de futebol americano. É verdade, isso acontece muito, muito mesmo. Coisa de louco, né? De maior torcida para maior torcida? Vamos para o basquete. Esse é mais um título que os queridinhos de Los Angeles colocam em sua estante de troféus. Já não cansaram mais, né? E a torcida também se orgulha disso. Porque sim, eles têm a incrível marca de maior torcida da NBA, com aproximadamente 39 milhões de amantes do laranja e roxo. E não é só em Los Angeles, essa raça está espalhada no mundo todo e com uma crescente forte. Recentemente isso, né? Porque está sendo o time do momento, com vitórias e mais vitórias. Como a gente falou, títulos em cima de títulos. E é claro que não poderíamos deixar de fora o grande elenco, que é um imã de fãs, principalmente quando falamos do The King James. Que coisa, né? O King James está jogando lá, agora faz poucos dias conquistaram mais um título da NBA na prateleira, o que chamou mais uns, sei lá, torcedores. 500 mil? Uma meia dúzia. Os caras têm 39 milhões, isso registrado, vai saber o resto do mundo aí, a gente não tem como saber exatamente, né? Todos os números que a gente dá aqui é aproximadamente. Como é que você vai calcular tanta gente assim, né? E para deixar registrado aqui, para alegria geral da nação do nosso amigo Benvenuti, o time dele vem em segundo lugar, hein? Os Golden State Warriors, os guerreiros, com 30 milhões. E lá em terceiro lugar a gente tem o time do maior de todos os tempos, né? O incrível Michael Jordan, com 26 milhões de torcedores. Não é pouca gente não, mas agora a gente vai dar um panorama das maiores torcidas nos principais países da Europa. Aí, consequentemente, é futebol, né? Na Europa o futebol prevalece. E aí essa pesquisa que a gente fez é de uma matéria postada em maio de 2020 no portal R7, porque a gente sabe, né? Esse tipo de material precisa de uma fonte confiável. Então, na Alemanha, quem é o principal time aí, Thiago? O grandioso Bayern de Munique, né? Como não ser o maior da Alemanha, né? Já se esperava que teria um maior número de torcedores, né? Com certeza. E da Alemanha para a Espanha, a gente tem um impasse aí. Essa é dividida. Essa dá para apostar suas fichas em um, outros vão apostar em outro, mas é o Real Madrid. Os merengues? Os merengues. E aí, eu também faço uma observação. Isso se deve provavelmente à década de 50 lá, quando o ditador espanhol, ele torcia ao Real Madrid. Olha. Então ele com certeza motivou, influenciou muitos a torcerem. Mas claro, o Barcelona chegou com força depois, mas números confirmam, hein? O Real Madrid é o time de maior torcida na Espanha. Claro que uma coisa que influencia muito foi os dois grandes, né? Cristiano Ronaldo e Messi trouxeram muita gente para torcer. Foi a maior batalha, né? Mesmo a galera que é aqui do Brasil tem seu time aí, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, seja qual for, tem um quezinho de Real Madrid ou de Barcelona, né? Sempre tem essa rixa. Você sempre vai preferir um ou outro, né? É isso aí. E vamos lá pra França. Essa aqui é surpreendente pra mim, João. Não sei se pra você também. Olha, eu imaginei que seria uma briga acirrada, mas eu não imaginei que seria este o clube. Qual é o clube aí, Thiago? Olympique de Marseille, eu acho que se fala assim, o correto, né, João? E olha, briga acirrada, mas
levaram o título aí de maior torcida da França. Levaram o título. Pra quem achava que era o PSG, errou. E inclusive o Olympique de Marseille é o único clube da França com um título de Champions. Olha só. Então isso influenciou certamente. Com certeza. E fora que o PSG é mais novinho, Mais né? novo, mais adolescente ainda. Exato. Tá conquistando os seus torcedores. É verdade. Ao contrário da Itália, porque lá tem muitos times tradicionais que ganham títulos há muito tempo. Lá você tem algum palpite? Olha, muitos craques passaram em diversos times da Itália. E com certeza agora o Série 7 puxou gente, né? Gente. O meu chute é Juventus, João. Eu também chutaria na Juventus. E é ela. A Juve é o clube com maior número de torcedores na Itália. Mas também eu pensei que haveria uma briga boa ali, né? Porque tem muitos clubes, tem a Inter de Milão, tem o Milan, tem o Napoli, tem a Lazio, a Roma, que é um clube muito tradicional. Mas a Juve levou a melhor. Disparado. E foi, né? E em Portugal? Portugal eu vejo como certeiro dizer que o Benfica é o maior de todos. Benfica. Eu também chutaria nesse. E é mesmo, né? O Não tem como, né? Benfica é o time de maior torcida. Assim, a gente aqui do Brasil talvez tenha essa visão, mas você olha para Portugal, me diga um time de Portugal. O primeiro que me vem na cabeça é Benfica. Não sei se pra ti é algum outro. Dá pra comparar com o Porto, né, Thiago? Mas verdade. O Benfica teve muitas glórias lá nos anos 60, se eu não me engano. O Porto teve um título em 2002 da UEFA Champions League. Só que Benfica realmente você sabe que é o maior. Mas agora, Thiago, esse eu acho que deve ser o de maior impasse na cabeça dos ouvintes. Porque a Inglaterra tem muitos times, hein? Vamos listar. Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United... tem o Nottingham Forest que ganhou 2 Champions. Tem Aston Villa que já é campeão da Champions. Com certeza. Muitos clubes novos, o Leicester. Mas esse aí, você chutaria em qual, Thiago? Olha, sem saber o resultado. É uma pergunta complicada, cara. Sem saber o resultado. É que assim, eu sei qual é o time agora. Eu vi, né? Mas eu chutaria nele, cara. Porque teve também Série 7, então olha, onde o cara passa, ele faz chover torcedor. Mas claro que não é por isso, ele começou a carreira lá, mas tinha pouca fama, né? Só que é muito forte os vermelhinhos, né? E outro nome, que agora a gente praticamente entregou, o Sir Alex Ferguson. É verdade. Esse cara deu muitas glórias e sim, a gente está falando do Manchester United. E é o clube com maior número de torcedores. Por mais que hoje não vive uma boa fase, né? Mas enfim. A gente pensa, a Premier League na minha opinião, é a liga mais acirrada e mais difícil de todas, assim, disparado, né? É só timaço, cara. E você sabia que o último colocado da Premier League ganha mais receitas que o campeão da Libertadores? Meu Deus do céu. Então, vale tipo, pouco, né? lá vale... E lá é outro padrão, né? É outro patamar. E o futebol é muito melhor. A gente fala que é Nutella, mas não sei o quê. Mas, cara, assista aí um Vasco e Coritiba no Brasileiro, não tem como assistir. Agora, não desmerecendo, não desmerecendo. Né? Mas é um futebol diferente. Exatamente. Vamos trocar o papo, vamos para a equipe com maior número de amantes mesmo, sócios, torcedores de todo mundo, né? Vamos falar aí de a dominação da Alemanha? Começando. De novo, né? Não tem como, né? Ou será que vamos começar ao contrário para surpreender mais ainda? Não, vamos do primeiro ao quinto. Vamos do primeiro ao quinto? E tem um spoiler aí, tem uma curiosidade dentre os 5 primeiros. É verdade. Mas o primeiro, o Thiago já falou, é o Bayern de Munique. Ele tem 293 mil sócio-torcedores. É o clube, a associação com o maior número de sócio-torcedores do mundo. Que coisa. Olha a receita que os caras ganham, né? É verdade. E aí, em segundo lugar, ele já saiu no nosso episódio de hoje também. O timinho lá de... Timinho é forçar a barra, né? O timaço lá de Portugal, o Benfica, tem 230 mil sócios torcedores. Que coisa. Uma grande quantidade de pessoas. Na terceira posição vem um clube tradicional, que todo mundo conhece, mas que não apareceu antes. É verdade. Chegou aí de surpresa para a terceira colocação.
O enorme gigante do Camp Nou Barcelona, 223 mil sócio-torcedores. Tá encostando no Benfica, hein? E logo atrás vem o grandioso da Inglaterra. O United mais uma vez aparece com 189 mil sócio-torcedores. Grande número, mas agora o quinto colocado... Nem vou falar. Eu sabia que tinha um grande número de torcedores, mas que não era o quinto. Cara, coisa de louco. Isso É do Brasil. Isso é do mundo, hein, galera? É. E o quinto colocado é brasileiro. E é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Pra deixar mais acirado aí, cara, não sei se a gente revela agora ou deixa pro final do podcast. Bom, vamos deixar pro final. Vamos deixar pro final. Pensa aí, o time é do Rio de Janeiro, quinto colocado em número de sócios-torcedores do mundo. Verdade. Vamos lá para times com mais média de público nos estádios, então. Esse aqui também é muito interessante, Thiago. E esse aqui, cara, eu gostei demais. No futebol, o time com a maior média de público do mundo é da Alemanha. Cara, e não é o Bayern. Não é o Bayern. Que coisa de louco. É os caras que jogam com uma camisa mostarda. Se conhece? Conheço. As abelhas. As abelhas, é. O Borussia Dortmund leva a incrível média de 80.558 pessoas para cada jogo. Uma média, cara. Uma média espetacular. Inclusive, Borussia Dortmund é minha equipe na Europa. Olha mais uma revelação aqui. Meu Deus. Desde pequeno, Borussia Dortmund. Clubista. Eu sou Bayern, tá? Vou dizer... Rivalidades. Europa aqui. É Bayern aqui, alemão. Mas no futebol americano aí. Clubismo de novo, João? De novo mesmo. Não é questão falar, né? Dallas é o time mais rico, é o time que mais comporta gente no estádio, é o time com maior torcida, é o time que leva a maior média de público. É uma consequência, né? Mas, cara, olha isso, 91.459 pessoas por jogo, e isso, Thiago, do ano de 2015, numa matéria publicada da Globo Esporte. Você, ouvinte, já soube que a NFL é o esporte que tem a maior média de públicos do mundo. É, do mundo. Isso a gente já trouxe no podcast, né? Isso aí. Então, se você não sabe, vai ouvir. Vai ouvir lá nossos podcasts passados. E, cara, eu acho que esse número deve ter aumentado. A gente não conseguiu achar esse número porque... realmente, pessoal, tem muita pouca informação, mas esse é o número de 2015, 5 anos atrás. É o mais atualizado que a gente achou e é um absurdo, cara. Você levar 91 mil, é claro que é uma média, né? Tem jogo que não vai dar 91 mil. Tem jogo que vai ter mais, tem outros jogo que menos. Vai dar 100, tem jogo que vai dar 70. E aí você faz a média, é como se levasse 90 todo jogo. O que é mais difícil de acontecer, né? Com certeza, cara, uma loucura total. E saindo de estádios ao ar livre, geralmente, vamos para um ginásio fechado, que você não bota fé que cabe tudo essa gente aí. É verdade. No basquete, a maior média de públicos é de 21.706 pessoas. Esses números são da ESPN. Você tem um chute aí? Eu acho que o Michael Jordan levou a família inteira pro estádio, pro ginásio. Encheu metade pelo menos. Metade pelo menos. A gente fala do Chicago Bulls. Levou uma média de 20 mil, né? 21 mil integrantes, torcedores pro estádio, né? Pro ginásio, na verdade. Coisa de louco, hein? Imagina você jogando aí a pressão que não deve ser. Ginásio fechado. Nossa. Dá aquele abafa. Todo mundo pertinho ali. Pertinho. Cara, é muita gente, mano. A torcida inteira gritando defense. Cara, é muita gente. Uma coisa de louco, muita gente. Mas também tem no vôlei, né? Vamos de vôlei, então, que também é ginásio. E no vôlei mundial é difícil conseguir esse número, né? Pois são muitas competições coordenadas por federações diferentes. Mas no Brasil, a principal competição é a Superliga de Vôlei. Neste campeonato, o time de vôlei com a maior média de público é aqui do Paraná, Maringá, com uma média de 2.933 pessoas por jogo. Baita número. Cara, é um grande número. O pessoal deve estar mal acostumado porque a gente falou 21 mil pessoas antes. Só que aí você pensa que lá nos Estados Unidos não é o futebol que manda na parada. É NFL e basquete. Futebol vem em terceiro plano. Com certeza. Cara, 3 mil pessoas num jogo é muita coisa. De vôlei, né, João? De vôlei. Aqui no Brasil, que também não é tão tradicional o vôlei assim. Exato. E na Superliga Feminina? Quem defende esse posto é a equipe de São Caetano,
que leva uma média de 1.854 pessoas por jogo. Esses números que a gente falou são do portal de notícias da UOL. Então, se você quiser ver lá, pesquisa que é da UOL. É um grande número também, porque... Interessante, tá pau a pau aí com o masculino, o masculino. Né? Legal ver que esses dois times trazem muitos torcedores assim pro ginásio, né? Legal que tomara que cresça muito isso, né? Os jogos locais, né? A população local vai lá e prestigia a partida. Com certeza. Vamos falar de um negócio diferente aqui, um negócio bravo, digamos assim. Muita gente que ouve a gente em outros estados, porque a gente é do sul do país. Isso. Muita gente em outros países, talvez, que a gente viu pessoas do Chile. Ouvindo nosso podcast. Um abraço, né? La Chile, né? Um abraço pra vocês. A gente tem um movimento de Barra Brava. É um tipo de movimento de torcedores futebolísticos muito popular na América do Sul. É conhecida por incentivar suas equipes com cantos intermináveis e fogos de artifício. Aonde que fica as Barras Bravas, Thiago, para você explicar aí pra gente? Vamos lá então, vamos tentar entender o contexto aqui. Costumam se localizar nas arquibancadas atrás dos gols, né? É os caras que ficam fazendo a bagunça, digamos assim, acompanhando as partidas sempre de pé. Eles estão sempre empurrando o time. Tem que ficar de pé, não pode sentar. É torcedor raiz, né? Ao contrário das torcidas organizadas, eles não possuem uniformes próprios, não. Eles possuem uma forte estrutura hierárquica e um número maior de membros, né? As Barras Bravas argentinas, elas são as mais tradicionais, mas elas são muito perigosas. Isso que a gente tá falando aqui é muito perigoso mesmo. Elas representam a alma e a garra das equipes locais. Essas são os responsáveis pelo apoio incondicional à equipe. Para você que não entendeu ainda, lá quando você vai assistir um jogo do Boca no La Bombonera que tem aqueles sinalizadores, quem faz isso é a Barra Brava. Quem começa isso é a Barra Brava. É os doidos. Os cânticos, quem faz os cânticos é as Barras Bravas. Então é tipo assim, é uma torcida organizada, não sei se me corrige se dá pra colocar assim. A torcida organizada que é um pouco mais violenta no quesito empurrar o time, né? Exatamente. Não, eu acho que não tem comparação, né? E elas são famosas por cantarem até quando o time está perdendo e no momento em que sofre um gol. E isso é muito fato, é muito verídico. Você legal, pode ver, quando o time toma gol, eles começam a cantar mais forte do que antes. Para incentivar, né? Para não deixar o time abaixar a cabeça, né? Contudo, as mesmas são responsáveis por espetáculos de violência, né? Infelizmente, e também do narcotráfico, afetando socialmente toda a Argentina aí, né? Que coisa, cara, que coisa terrível, né? Desde o primeiro assassinato ocorrido em 1923 até o princípio dos anos 2000, foram registradas 138 vítimas fatais e uma enorme quantidade de feridos em confronto entre as Barras Bravas. É muita coisa, é uma fatalidade. Infelizmente, isso é inadmissível. Notícia triste, né, cara? Dizer uma coisa dessa. Não tem como. Infelizmente acontece, né, cara? Não tem o que fazer. Torcida a gente vê aqui no próprio Brasil que o pau tora. É paixão, né? Mas as mais fortes, e aqui, eu gosto muito das Barras Bravas. Eu pesquiso muito sobre elas. E a gente vai listar as principais da Argentina. A do Independiente é a La Barra del Rojo. E do Newell's, Thiago? Cara, agora vai ser uma aula de espanhol. Prepare aí. La Hinchada Mais Popular? Será que existe? Exatamente. Essa aí é a Barra Brava do Newell's Old Boys. Isso, lá do Boca, qual que é? A do Boca é a La 12, né? O jogador número 12, mais conhecida como a La 12. Que tal? Essa que é uma das principais em toda a América do Sul, do mundo. É verdade. Essa também é bem famosa, hein? River Plate tem Los Borrachos de Tablón. Essa também é muito famosa. Que te passa, né, mano? Los Borrachos de Tablón. Pensa só, cara, castelhano pra lá e... Você sabe, imagina eles vindo pro Brasil com cigarro, cerveja... Meu Vem Deus, não tendel. só cigarro, né? Mas enfim. Do Rosário Central, que também é uma grande Barra Brava, é Los Guerreros o nome. Batalhadores. Esses. Batalhadores. E do rival aí, Thiago, do rival do Rosário, qual aí? Isso aqui você me corrige se eu falar errado. La Bateler?
Deve ser isso aí, né? Sei lá Essa como é aqui é bem complicadinha. Bem dificilzinha, né? Em 2001, no estado do Rio Grande do Sul, o poderoso gaúcho, a influência vinda dos países vizinhos, como Argentina e Uruguai, começaram a estimular os jovens torcedores a criar suas próprias baras bravas. Estes jovens buscavam ter em seus times uma torcida que apoiasse e cantasse para a equipe durante todo o decorrer do jogo, haja fôlego e voz, ganhando ou perdendo, e também fugir das tradicionais, né, torcidas organizadas. Porque as torcidas organizadas são em menor número, né? Cada um tem o seu interesse, mas enfim, essa foi a ideia. A geral do Grêmio é tida como a primeira bara do país. Ela foi criada em 2001 lá em Porto Alegre, com certeza, né, inspirada nas baras argentinas. E aqui uma curiosidade, quem ajudou a geral do Grêmio a ser formada foi a torcida do Racing da Argentina e do Nacional do Uruguai. Que louco. Então ajudaram aí. E a Copa do Brasil de 2001 foi o primeiro título que a bara comemorou. Mas aí, Thiago, cita outras baras bravas do Brasil que são conhecidas. Vamos lá então, outras grandes baras bravas do Brasil são a Guarda Popular, que é do poderosíssimo outro porto-alegrense internacional, a Bara da Chape, nossa querida Chape aqui, chapecoense, né? O movimento de baras bravas são muito comum no sul do Brasil, lembrando sempre que a bara brava não é uma torcida organizada como os Gaviões da Fiel, por exemplo. Algo que acontece muito nessas baras são o roubo de trapos, dos outros, né? Que são faixas penduradas nos estádios com frases de motivação ou que mostram os ídolos de determinado clube. Quando roubadas, eles batem uma foto, né, com o trapo rival virado para baixo e postam na internet. Baita sacanagem. Sacanagem. Agora eu vou contar uma, Thiago. Conta aí. Que o Grêmio é um time amigo do Nacional e o Inter é um time amigo do Penharol. E são dois times rivais. Aí o que aconteceu? Uma vez o Penharol veio jogar, acho que era uma semifinal de Libertadores aqui contra o Inter. O que eles fizeram? Foram lá no Estádio Olímpico, roubaram a bandeira do Grêmio e no clássico contra o Nacional, lá no Uruguai, eles, quando a entrada dos times, eles ergueram a bandeira do Grêmio virada para baixo. E isso é a pior coisa que pode acontecer para as baras bravas. Que coisa de louco. Eles roubam as faixas, batem uma foto com o trapo virado para baixo. Os caras são sacana, hein? Sacana. Vamos falar do outro tipo então, né? E vamos trocar as baras bravas para torcida organizada realmente, né? Ou torcida uniformizada, aquela torcida que vai bonitinha pro estádio torcer, né? É a associação de torcedores de um determinado clube esportivo do Brasil. Elas formam associações buscando a melhor maneira de apoiar o time com bandeiras, cantos, mosaicos, que é muito bonito, e performances dentro e fora do estádio. São equivalentes aos ultras do futebol europeu. No Brasil, o precursor das torcidas organizadas foi o São Paulo Futebol Clube, criado em 1939 na Moca pelo cardeal são paulino Manuel Raimundo Paes de Almeida, com o nome de Grêmio São Paulino, a TUSP, Torcida Uniformizada do São Paulo. Ela foi então a primeira torcida uniformizada do Brasil. A torcida era conhecida por ser muito enfática e por fazer comemorações com recursos próprios. Ela estava presente, por exemplo, na inauguração do estádio do Pacaembu, lá em 1940. E falando em torcidas organizadas, eu sei que você, Thiago, já passou apuros quando estava assistindo um jogo do São Paulo na Arena Condá. Conta aí pra gente essa história. É isso aí, né? Fui ver o meu tricolor contra o meu Verdão e tava na torcida do São Paulo, torcida organizada e tal, batuque, faixa, os caras empurrando, né? E nós aqui, 1-1 o jogo. E aí o maluco tá do meu lado, meu amigo. Sei lá de onde é que ele veio, de onde é que surgiu o indivíduo. Aí eu olho pro jogo, eu viro a cara pra ele, ele tá com daqueles sinalizadores, um rojão na mão. E era proibido, né, cara? Imagina um negócio desses. Na hora que ele acendeu, meu amigo, eu peguei eu e o meu pai e, ó, zarpei. Vazaram, meu amigo. E aí foi o maior escambau, porque ele estourou aquela bagaça lá, preteou de varejeiro o estádio, né? Não tinha o que fazer, imagina. Não se enxergava mais nada, meu. E aí veio a polícia, caceteou o cara, se é que dava pra falar isso, né? E olha só que sacanagem, pra mostrar...
eles algemaram o cara ao portão de saída do estádio. Pra mostrar que tem que ter O cara respeito. fez errado. Fez errado e tomou uma punição ali. Sabe que não pode fazer. Não pode ponto, fazer, né, cara? Não tem o que fazer. E passamos apuros, hein? Passaram Eu pensei que ele ia largar uma bomba, meu amigo. Será isso ele não iria fazer, mas se fosse um hooligan, Aí ele sim. ia fazer. Aí é outro nível de história. Vamos falar deles, então. Eles são torcedores geralmente de torcidas organizadas que têm como prazer o quê? A violência, o descontrole e também o vandalismo. Eles sempre mantêm um comportamento desordeiro, sempre, sob influência de álcool e drogas. A prática do hooliganismo é muito comum na Europa, principalmente na Inglaterra e em Portugal. E tem filme, né, sobre os hooligans, né? Cara, que coisa, né? Porque a gente vê que você pega pra assistir um clássico Real Madrid e Barcelona, aí às vezes a câmera vai pra torcida, você vê que é tudo tiozinho sentado de casaco, né? Ninguém tá aí pra fazer baderna, mas não, sempre tem os caras no meio, né? Sempre tem que ter esses caras pra estragar a história toda. Mas olha só, Thiago, a matéria que a gente achou aí. Uma matéria bem legal e interessante para você saber o que é hooligans. Essa matéria foi publicada no dia 20 de dezembro de 2016 na band.com.br. Olha só a matéria. Formado por hooligans, time português ganha 11 jogos por WO. Canelas 2010 é líder de divisão local de Porto à base de ameaças e agressões, mano. Aí tem a foto dos viventes. Parece uns caras normais, né? Parece. Os caras têm Life escrito no peito. Life Strip Club. Em vermelho ainda. Então você vê que os caras já são daquele tipo, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Essa matéria aqui Tô curioso, vou ter que ler ela completa. Vê aí. Ler a notícia completa depois, né? Mas é isso aí, cara. É triste a gente falar que tem gente assim ainda, né, cara? Pensa, os caras preferem não jogar porque os caras têm medo, Imagina, né? E 11 só, né, cara? Então machuca um, acabou. Não tem o que fazer, Não né? tem como substituir. Mas é uma história engraçada, hein? É uma história engraçada. E na Europa é muito comum mesmo, cara. Na Europa tem muito torcedor, muito hooligan. E vale lembrar, né? Aquele torcedor que você citou há pouco do São Paulo também é considerado um hooligan. Claro. Só que, tipo, claro, com as devidas situações. Um hooligan, ele é todo torcedor que provoca violência. E Sim. querendo ou não, ele provocou. Mas lá na Europa é outro nível. Mas aqui também, João. Eu não sei se nos jogos que você foi assistir, a torcida... Cara, assim, chega a ser triste você tá do lado de um cara onde o cara fica ofendendo a torcida adversária de baixo nível ainda. É falar palavrão horrendo, cara. Eu já presenciei isso também. É complicado porque aí você depois vai chegar em casa, pensar bem, né? Às vezes até você acaba xingando de maneira muito errada alguém. Sim. Você vai lá e pensa melhor, né? Sendo que talvez, cara, os torcedores não tenham nada a ver, né, cara? Exatamente. Estão lá por torcer também. Eu penso assim, você quer ir a um estádio, torcer pro seu time, vá lá e empure seu time. Não Exato. desmereça a torcida e não desmereça o outro time, né? Exatamente. Vai pro estádio e dá aquele vamos São Paulo. E isso, eu vou contar uma história minha agora, Thiago. Quando eu fui assistir o confronto entre Grêmio e River Plate na semifinal da Libertadores de 2018. O Grêmio perdeu por 2-1. Aí, sabe o que os torcedores argentinos fizeram? Eles estavam no anel superior da arena do Grêmio. Eles jogaram sucos, eles jogaram comida pra baixo. Cara. E eu vi, eles jogaram tipo suco ou cerveja, não sei o que era. Tipo, caiu na cabeça uma mulher, molhou ela toda. E aí, se ela tem que pegar um ônibus de excursão que nem eu tava naquele dia, tem que voltar 1.000 quilômetros molhada, ensopada. Ou que seja 100 quilômetros. Exato. Fedendo a cerveja, por exemplo, né? É muito desrespeito. Cara, isso é uma coisa que devia acabar, né? Mas infelizmente o mundo inteiro tá poluído com essas pessoas aí. E é um termo que a gente pode aplicar a todo tipo de pessoa, né? Os hooligans são do mal. É isso aí. Vamos encerrando por hoje, Thiago? Vamos encerrando, né? Bastante papo de brother durante o episódio. Só que agora eu lembrei, a gente tem um negócio importante pra falar aqui.
Do quinto colocado. Ah, meu Deus, é verdade. Vamos ter que revelar. Vamos revelar. o Revela negócio. você aí. Cara, é coisa de louco, hein? Pra lembrar o que a gente tá falando aqui, é a equipes com maior número de sócios torcedores do mundo. Primeiro lugar, Bayern de Munique. Segundo lugar, Benfica. Terceiro lugar, Barcelona. Quarto lugar, Manchester United. E quinto lugar, o poderoso do Rio de Janeiro. Hoje tem gol do Ribamar. não é do Gabigol. Coisa de louco, velho. É o Vasco da Gama. Vasco da Gama tem 183 mil sócios torcedores. Impressionante. Eu né? ia colocar essa curiosidade durante a semana aí, mas eu vou deixar quieto. Deixa quietinho, o pessoal vai ver aí. Vai ouvir. Show de bola, né? O Vascão da Gama tem 183 mil sócios torcedores. Muito bonito ver isso. Muito bonito que um time brasileiro é tão apoiado assim e fica entre os grandes aí da Europa, né? É verdade. Parabéns aos cariocas e ao Vasco da Gama. Eu me despeço então de vocês. Sigam aí as nossas redes sociais, @podcastaliga. E até a próxima, gente. Valeu! É isso aí. Ouve a gente no Spotify, YouTube, Google Podcast, a nova plataforma. Obrigado, até mais. Tchau, tchau! A Liga, o seu podcast de esporte.